Olá, amigos. Graças a Deus, uma boa tarde a todos, pelo menos aqui no Brasil. São exatamente 15 horas da tarde, com 3 minutos. Hoje é dia 29 de 5 de 2022. O tema dessa live, tá? Meio que improviso, assim, porque eu não avisei muitas pessoas, é envolvendo a criança interior. Eu, como psicanalista, obviamente pedindo, né, a autorização das pessoas, por mais que eu não vou falar os nomes, a gente traz alguns temas quando eu noto que durante a semana, ou que durante, vamos dizer assim, os dias, muitas pessoas nos procuram e as mesmas pessoas passam identicamente as mesmas coisas, sem uma conhecer a outra. Eu, graças a Deus, não sou fruto do acaso, e por não ser fruto do acaso, sem crendicismo, religiosismo exacerbado, eu não creio em coincidência. Coincidência é coisa do homem. Fato é influência de Deus. Isso eu sempre falo para meus amigos. E aí eu trago um tema. Quando eu vejo que está demais, eu trago um tema. Para essas pessoas, todas elas eu falei que ia fazer essa live, né? A gente vai não falar do nome das mesmas, mas elas até gostaram. Fala mesmo, joga duro. Joga duro é um jargão, uma forma dos baianos falar aqui. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a criança, de uma forma um pouco genérica, mas bem profunda mesmo. Vou esmirrar aqui o meu melhor para tentar ajudar, quem sabe, as pessoas a dar uma olhadinha para dentro, a dar uma revista para dentro e ver que muitas das vezes o que a gente chama de coincidência ruim, casos repetitivos, sensações e emoções e impressões que troca-se a vitrine, ou vira o vinil, ou aperta o outro botão, mas sempre é o mesmo tom, o mesmo tine, o mesmo timbre de ação e reação, de dor ou de sofrimento, mediante o nosso enfrentamento com a vida. Tipo, estados repetitivos, afetivos, emocionais, tudo isso, 99,9% tem a ver com o nosso estado interior da nossa criança, que muitas das vezes, de uma forma cognitiva, não afeta a nossa razão, mas deixa sem equilíbrio algum as nossas emoções, sem harmonia alguma nos nossos sentimentos, e a gente continua ali, cheio de lógica, cheio de razão, cheio de verdade, cheio de polpas, ou até com uma certa humildade e simplicidade, mas sempre repetindo padrões, ou atraindo situações para que esses padrões se repitam. É como se dizia antigamente, a minha avó, isso não é paga de madrinha. Hoje a gente chama paga de madrinha de dedo podre. Isso não é dedo podre, tem alguma coisa aí. Há castigo kármico, há de muito, particularmente quanto mais eu mergulho na espiritualidade, com a minha ignorância, mas que não se ignora, mais eu acredito num karma transmutável, não de um karma perpétuo. Essa historinha de que eu dei um tiro na cabeça em alguém numa vida passada e nessa vida eu vou levar um tiro na cabeça é estranha. Isso não é coisa de Deus, isso é coisa do homem, que é olho por olho, dente por dente. O bem que eu faço suaviza, dissolve e transmuta o mal que outrora eu fiz. É muito simples, mas esse bem não deve ser só feito. Este bem precisa vir com o meu melhor, que é o verdadeiro efeito do fato de renovação, que assim está em mim. Antes de qualquer palavra e antes de qualquer atitude, tem que ser um fato lúcido, ético e nobre da minha pessoa. Instantaneamente, nesse quesito karma, eu acredito muito na liturgia indiana, no Livro dos Mortos, nessa pegada também budista zen, ou numa pegada também shintoísta. Já no sentido espírita, com todo o respeito, eu respeito, mas nem tudo eu concordo. Respeito. Existe o karma, mas a gente pode sim transmutar com a nossa lucidez
e com amor, mas o amor próprio, que nos apropria das nossas atitudes com sanidade, com lucidez. Hoje o tema é criança interior. Eu coloquei aqui no tópico alguns pareceres desta, vamos dizer, criança em si, né? A gente fala sobre espiritualidade, tá tanto no YouTube abaixo, como também deve estar no YouTube acima, no Facebook acima. A gente fala tanto da criança interior, envolvendo o processo das mesmas nos relacionamentos, como também na existência da criança interior em si mesmo, em intimidade, e da vivência dela com o que ela vê nos desfrutos ao alheio. Um dia, veio o Edson com as conclusões dele aí. A sociedade, apesar que tem muitos psicanalistas, muitos médicos, né? Jung, Lacan pegou muito essa pegada, Freud também, graças a Freud, a Deus, mas a Freud, que começou todo esse processo da psicanálise. Mas um dia o homem vai se acordar, vai se recordar e acordar que sem lucidez não dá certo. Mas o que é lucidez? É mudar de padrão de ideal? É mudar de padrão de ideia? É transmutar um nível de consciência, ter intelecto? Não, lucidez não é intelecto, apenas. A verdadeira sabedoria está em sentir o bem que você faz para que você não corrompa mais o seu bom sonegando o seu melhor. E isso é lucidez, quando você não corrompe o que é bom em você, sonegando o seu melhor. Porque senão até o teu conhecimento é umbralino. Até o que você chama de sabedoria é angústia, é euforia, é agonia, é ansiedade, é orgulho, é vaidade e é egoísmo. Porque auxilia alguém, ajuda ao outro, mas bocota-se a si mesmo. Alevanta o mundo, mas lhe rebaixa a paz. Então, o interessante da criança interior com a espiritualidade, horas é os feitiços filodoutrinários religiosos, eu não vou citar nome, mas é geral, aonde a gente cognitivamente, em garganta abaixo, a goela abaixo pela sociedade, vai tendo um olhar da espiritualidade, horas suprassumo, como se os espíritos fossem super-heróis, que resolvem tudo mediante a minha fé que sofre, a minha crença que teme e a minha boa vontade, que só que com muito esforço, movida por dor, movida por lamento, movida por tristeza, talvez por merecimento, eu serei ouvido. Guardem o que eu estou falando, por favor. Aos adultos que sofrem, muitas das vezes a gente diz, não, mas a minha fé é raciocinada. Mas lá no fundo do seu eu, a sua criança interior espera que o cavalo alado desça, que o céu se abra. Eu não estou falando de fé, nem de encanto. Eu estou falando de uma forma da gente viver a vida com uma atitude nobre de não se permitir se frustrar com futilidade, com mediocridade, com coisas vis. Porque é bom a gente ter esperança que a vida vai dar certo. É maravilhoso, não tem nada a ver com criança interior adoentada. Pelo contrário, tem a ver com a criança interior expressiva com o próprio amor. Mas eu vou dar um exemplo bem simples do que é uma criança interior doente na fé. É aquela criança que acha que somente penando consegue. Somente sofrendo se fortalece. Somente fugindo, temendo o mal e se subjugando ao bem da maioria, que talvez ela há de se enobrecer, porque daí ela é escolhida, porque daí ela é vista. Enquanto a nobreza do bem é a originalidade em si de acalentar, transmutar
e reaver-se se melhorando através até do próprio mal que alimenta. Porque se está em nós, algo em nós tem utilidade, nem se for como um espelho opaco para nós vermos o que não devemos mais acometer na vida alheia e o que não devemos mais nutrir no nosso eu. Porém, isso precisa de grande idade, de inocência, grande maturidade, de singeleza, grande sabedoria, de simplicidade, grande inteligência, de humildade e muito, muito amar próprio com alta educação, com caráter, com ética e com nobreza. Isso, a criança interior sã, mesmo não tendo o intelecto avantajado, mas tendo a sanidade de pensar por si só, se empoderar do seu sentir, dando sentidos ao ir e vir por si mesmo, não torna a sua vida uma consequência do acaso, mas torna a sua vida uma aventura mediante as suas ações e atitudes, principalmente aquelas que não são feitas, mas aquelas que são materializadas no seu eu. A gente pode chamar de fé, boa vontade, resiliência, amor próprio, bondade, gratidão, afeto, afabilidade, contentamento, alegria. É a mesma coisa. O contrário dessa criança com pingo de sanidade é aquela criança que vive na fila da espera, que vive esperando da sua fé a pausa para a reflexão da dor e do sofrimento, para que ela respire e se desafogue de tanta agonia de viver com uma fé e uma esperança, um amor próprio, aonde ela tem que se descaracterizar toda da sua própria essência para que talvez ela seja aceita ou que talvez ela se faça em benemérito, em merecimento, agraciada com algo muito bom, porque Deus viu o quanto ela sofreu, Deus viu o quanto ela penou, os espíritos de luz notaram quanto ela pagou o karma ruim que ela fez em vidas passadas. Isso para mim é olho por olho, dente por dente. Isso não é coisa de Deus, isso é coisa do homem que vive no acaso. Deus não é casualidades. Deus é a naturalidade de ser. Eis o elixir do vem a mim as criancinhas. Nós perdermos a naturalidade de ser. E nós muitas das vezes nos tornamos um velhaco. Sabe tudo, mas desconhece de muito dentro de si, pela habilidade conveniente de se manter, de estar e de pertencer. Ser para quê? Ser não convence ninguém, não é mesmo? Agora, estar, se manter e pertencer, quem sabe nos dá algo, ser marionete de alguma coisa. Ser reflexo de alguém que nem se conhece também. Então, é muito sutil esta alta sugestão hipnótica, que é muito fácil dizer, minha criança tem processos de desequilíbrio e desarmonia, porque meu pai e minha mãe. Parabéns aos grandes pensadores como Freud. Porém, nesse quesito eu pego mais em Jung. Eu não posso dizer que tudo vem dos processos da inteligência, dos campos morfos, ou das ligações, ou da minha ancestralidade familiar. Muita coisa sim, mas se eu tiver, independente de uma fé espiritual, uma fé racional, quem decide o meu estado do agora é a lucidez que eu me faço agora. Eu posso ser instigado a mentir, mas eu calo a minha boca para não ser um mentiroso. Não é o meu avô, minha avó, meu tataravô que era fofoqueiro que vai mandar nessa corrente sinestésica, genética, nessa gene
nessa imigração genética em mim, que vai fazer eu nele e ele por mim no que não presta. Onde é que está o álibi da minha escolha, a alforria da minha decisão, a liberdade da minha personificação e a minha hombridade do meu gênio, não de genialidade, mas de originalidade de ser quem eu sou. Eu vou me apoiar sempre no passado para suavizar a culpa de eu não me amar no presente, para, quem sabe, endossar a minha ansiedade e minhas carências, quase que afogadas por autossonegação do que eu posso ser amanhã, do que eu posso receber talvez amanhã. É ruim demais. Então, quando as pessoas me buscam, e quantidade não é qualidade, falo isso com muito orgulho, porque eu sei que eu tive que amadurecer como criança interior, e estou amadurecendo para me fazer o adulto, jovem nesta encarnação, não pela idade física, mas pela vivência, porque muito pouco eu sei. E o mínimo que eu sinto é que a paz vale a pena, a minha, sem tirar a de ninguém. Então, as pessoas vêm e perguntam, mas o meu pai, a minha mãe, sim, eu escuto. E o trauma que eu tive, eu escuto, sinto. A resposta do profissional, do psicanalista Edson Rosa é a mesma. E você também se escuta? Ou a sua criança tem a necessidade de chorar, de gritar e de falar, para, quem sabe, alguém ouça de ouvir e alguém veja de enxergar a necessidade dessa criança de se autoacolher por si só, num carinho, num zelo, num apreço, para que essa dor e sofrimento de se sentir quista, amada, adorada, algumas idolatradas, mas quase todas aceitas, mas se têm oprimidas dentro de si. Então a criança fica lá, horas culpando o mundo, todos e tudo, ou se não fica aqui dentro da gente, se vitimizando ou se neutralizando, achando, como eu disse no começo dessa fala, que tudo é acaso. E todas as coisas ruins que acontecem devem ser um mal olhado, um mau gouro, ou realmente eu sou um perseguido de forças ruins pela energia de Deus e do macrocosmo. Porque não pode. Tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu penso, meu ir e vir dá errado. A chave do carro quebra, a porta cai, o vidro estoura. Eu deve ser o quê? Uma demanda nas minhas costas. Existe um sol dentro da gente. Ele pode ser eletricamente ionizado com vida e irradiado com existência. Ou ele pode ser estupidamente magnetizado com uma força telúrica e radioativa, aonde tudo que a gente toca morre, apodrece e se dissolve. Este sol dentro da gente, a gente pode chamar de amar próprio. Esta usina de força dentro da gente, a gente pode chamar de afeto à vida. Sem romantizar, eu posso chamar isso de admirar-me a mim mesmo. E ainda estou falando do olhar da criança interior, tanto a sã como aquela que momentaneamente é enferma, sob os aspectos espirituais da existência interior e da vida. Como eu já falei algumas vezes, muitas das vezes a gente fala, cara, vamos falar da espiritualidade da tua criança. Ah, não, eu não vou na casa de religião afro, eu não acredito em templo espírita, eu nem sou religioso, assim. Eu falo, mas eu não estou falando de espírito de religião. Eu estou falando do espírito da vida. O que é o espírito da vida em alguém que é vivo, mas a criança interior, infelizmente, é discípula da morte, porque ela guarda rancor, mágoa e sofrimento quando ela é adoentada. O que é o espírito para ela, a não ser a angústia de esperar a aceitação? Isso é morte. Isso é umbral.
O que é espiritual positivo numa criança interior? A resiliência, a determinação, a persistência lúcida, que hoje não tem condições nem intelectuais daquilo que almeja, mas ela tem sim gabarito moral e ético daquilo que busca. Isso é espiritual. Isso já dá a ela aquilo que ela nem tem. E isto já lhe preenche de paz naquilo que ainda ela nem conquistou. Isso é espiritual. Esse tipo de conversa e de senso sutil, mas ao mesmo tempo profundo da alma de nós adultos, é que deveria ser cada vez mais tocado. A pureza da criança interior, quando tem dinheiro e vai gastar, não é ter prazer, é ter prazer com o que tem. Porque ela sente prazer em ver a comida que fez sendo almoçada, jantada, degustada pelos outros. Isso não é vaidade, isso é apreço. Ela vê que o preço do seu dinheiro sai pelo verniz do seu contentamento. Ela vê que o valor das suas nicleiras sai pelo verniz da luz da sua alegria, do fato que ela já nutre, não apenas pelo ato de comprar ou não, doar ou dar o que ela expôs. Isso é grandeza de espírito. Numa criança que só recebe da vida porque por si só ela já se tem. E ela subsiste além do bem e do mal que a vida, como para qualquer um, expõe como alegoria para o nosso crescimento. Agora, o que é uma criança adoentada pelaquilo que tem? Ela gasta-se naquilo que usa. E ela se desgasta naquilo que conquista. E quando ela tem prazer, é um prazer com rótulo e tempo de validade. Porque se ela não mantém o padrão, a validade dela perde a qualidade e logo perde a graça. Tem que ir para uma outra loja e comprar outra roupa de marca. Ou usar um outro celular, não porque ele é mais acessível a seu trabalho. Não, é porque ele é mais caro. Então, eu sou mais aceito. E assim, de uma forma muito sutilizada, mas não menos diabólica, essa criança adoentada vai nos deixando velhos no desejo, velhos na vontade e insensíveis por essa velhice que enferruja essa afabilidade, essa admiração, esse contentamento, essa alegria interior, mendigando nos outros o amor que por nós mesmos a gente não tem. E procurando em situações quase que sempre repetitivas, como um álbum de figuras marcadas, ansiedades, para que nós, confundindo-a com a alegria, nos sentirmos preenchidos. Euforias, para que nós, latentes, carentes e crentes nessa mesma ansiedade, possamos nos preencher de uma falsa esperança. Tira-nos a atitude dessa aliança com uma fé raciocinada, com um amor próprio resiliente e com um contentamento presente que não precisa de nada lá fora para que, no mínimo por dentro, a gente diga: eu não tenho, eu não posso, eu não sou, mas eu me quero bem. Esse tipo de criança que eu acabei de falar agora, bem no finalzinho de me querer bem, é o que menos existe nessa sociedade. E é onde mais cria os traumas, em todos os âmbitos espirituais, afetivos, existenciais e de sobrevivência humana. É onde vai nascendo o separativismo do meu é maior ou melhor ou tem mais valor do que o teu. O que eu sei, que eu posso e que eu me gabarito muito mais do que você. Porque eu sei. Mas será que você se sabendo se percebe, criança? Mas porque eu posso. Mas será que você podendo
você tem o que tem mais valor nesta era e em todas, que não é apenas a tua paz, mas que é o teu próprio silêncio? Você sabe o que é silêncio? Para muita gente, silêncio é o próprio diabo. Por isso que dá medo de ficar quieto. Por isso que dá medo de ter 5 minutos ou 1 para analisar em si o que lhe falta. O que lhe falta, mais que saiba no fundo da sua alma que o que lhe falta é o que mais tem, porque sempre lhe pertenceu em benemérito. Uma criança, e já vou começar a responder algumas perguntas se alguém quiser ajudar dentro deste tema, criança interior, ok? Se quiserem ajudar também, por favor. A criança, quando ela tem, talvez não muita cultura, mas educação, ela entende que ser dócil, ser singelo, ser sincero, não é um sinônimo de bondade, mas é um sinônimo de confiança a Deus, a vida, a si. O porquê que a criança interior, Edson, quando é boa, de verdade, nem no bom ela se satisfaz, porque por ela mesma ela vive cavando o que é o melhor. Ela vive garimpando o que é o melhor. É aqueles seres que na sociedade são incorruptíveis na sua integridade humana, que são inabaláveis na sua ética humana. Não tem nada a ver com espiritismo, religião, espiritualismo, crendicismo, blá, 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 blá. Tem a ver com ser. E outra, essas aí, quando são ateus, são as pessoas mais dóceis e mais afáveis, e até digo, mais cristãs e mais espirituais que existem, porque elas cumprem a risca, o não fazer aos outros o que não quer a si mesmo. O não julgar a vida alheia, o não desejar a alguém o que não quer que recaia sobre a si, porque elas estão muito mais atentas à sua melhor interior e ao emanar fluido do que lhe dá com prazer a vida, de que propriamente ter prazer só mediante as conquistas que agracia a ponta do umbigo, ou quando não, aqui embaixo do nariz. Ao ponto de muitas das vezes ter muito, mas quando tão em paz, eu lá posso dizer que é paz, e um lapso entre o colapso do silêncio que se faz com a sua ansiedade e carências de ser aceito, vê que umbral é por dentro de si. Não estou aqui dando indireta para ninguém. A live vai ficar gravada, eu escolhi o horário bem assim mesmo. Poderia fazer às 21 horas, 22, mas como eu abri esse canal não para conquistar likes nem links, não desfazendo, quem quiser apertar lá, apertem. É apenas para dar um toque. Muitas das vezes uma tarja preta que eu não desfaço é resolvida pelo um lapso de lucidez entre o colapso de ser educado para consigo e entre o lapso de você se reacender em amar por si só. Tem um destino este amor, como não a sua existência interior em não se fazer mais mal, a tua existência interior em se admirar por si só. Isso não é ser romântico. A lucidez não é romântica. Nem o amor é romântico. O amor, por si só, é elucidativo. E o amar por si mesmo, em sua genuidade, é a humildade simplificada a qualquer um, colocando a todos no turbilhão da mesma coisa, seres em evolução. Esse é o cálculo divino, nem mais, nem menos. Cabe a ti, criança interior que me escuta, ter e ser e obter e nutrir dentro de si mesmo aquele nomezinho que muitas das vezes a gente intelectualiza, mas se chama dignidade. Para mim ter dignidade, eu preciso ser digno. Mas digno de quê? Eu vou ser digno de ser um mentiroso? Eu vou ser digno de ser um mau caráter? Eu vou ser digno de ser uma pessoa
pidona, ou uma pessoa com baixa estima, uma pessoa com desamor, ou uma pessoa que culpa tudo e todos pelas ocorrências da vida, ou eu vou ser digno por ser resiliente? Aí eu repito, ser bom não é fazer o bem. Ser bom é não sonegar mais o seu melhor. Isso é ser bom. Porque se eu fizer o bem sonegando o meu melhor, eu sou mais um que copia a vantagem que os outros acham ser mais aprausível para sair bem na foto, ou bem no texto, ou bem no vídeo. Não interessa que o bem que eu faça destrua a minha personalidade que eu sou. Isso é meio difícil algumas pessoas entenderem, até tem alguns amigos que seguem algumas doutrinas aí que não, é que você está maluco. Tudo bem. Eu só receito para eles os livros, o livro Ação e Reação fala claramente o que é isso, para quem é espírita. O bem para o outro é maravilhoso, mas não sonegar o nosso melhor é medicinal, é curativo, é bálsamo, é produtivo, é Deus. Valeu? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, se não, eu vou falar só mais uns 10 minutinhos, tá bom. E vou dar um geral aí na existência interior da criança, eu já dei, já falei da espiritualidade de uma forma geral, sem falar de espírito ao mesmo tempo, e vou falar do relacionamento. E vou terminar falando da criança interior, do lado positivo e negativo, de uma forma sutil, mas pega quem quer, sobre o relacionamento, para ver que essa história de repeteco, muitas das vezes não é karma, não. Muitas das vezes é um sentimento que a gente nutre. E cognitivamente, as nossas emoções são movidas, e cognitivamente os nossos sentimentos são envolvidos, e cognitivamente os nossos ideais são executados, sem propriamente a percepção lúcida da verdadeira ideia que é se fazer bem. Então eu concordo que tem muita gente que entra em fria, entra em rascada, vive com uma vida presa, repetitiva, ou se sentindo abandonada, mas ela está tão imersa, eu não digo negatividade idealizada, mas tão imersa numa certa negatividade imposta, de alguma forma, como se fossem compostas, né? Que a pessoa vai somando dentro de si, que muitas das vezes são dogmas, muitas das vezes são sensos de verdade, muitas das vezes são sensos de realidade, muitas das vezes são aquele livro que a criatura leu em 1940, ainda se apega naquilo hoje, em 2022. A única coisa que não muda no ser humano é a ética da vida. A ética moral da sobrevivência, mediante as eras, seja na espiritualidade, seja no que for, ela é mutável, porque Deus não é fixo, Deus é fluido. Oh, glória! Porém, a ética da vida é amor. E a ética para si mesmo na vida é se amar. Qual é a moral da nossa existência? Agora estou falando de relacionamento, viu, criança interior? Para o lado do bom, positivo, que se ama, que quer bem, e para o lado negativo, do mal, que fica ali se torturando e muitas das vezes exteriorizando o que não é e pagando pato de uma forma profunda de traumas, de ansiedades, de agonia por tal teatro na vida. Então, criança, muitas das vezes o nosso amor é intelectual. Eu leio, decoro livros, eu sou de religião A, B, C, D, eu entendi que mediante ao praxe, mediante a característica para ser aceita, em dada religião eu vou ter que falar manso, eu vou ter que falar calmo, eu tenho que, porque assim eu demonstro um ar de evolução, um ar de calma, um ar de brandura. Já em outras eu vou ter que falar forte, firme, se duvidar eu vou ter que pular, girar, virar cambalhota. Tudo isso é coisa do ego que precisa de uma moral que se copia. Num relacionamento entre a dois, eu sou aquele que, quando eu tenho empoderamento pessoal e amor próprio, eu não preciso perguntar, você me ama? Eu preciso, sim, me investigar para ver se eu posso renovar a forma de amar a quem eu amo, de uma forma sempre melhorada. Eu não preciso perguntar para o outro, olha, você me ama?
você me ama? Microfone, você me ama? Você gosta de mim? Eu não preciso. Porque o que eu tenho em mim não é só para nós dois, é para a vida. E repito, isso não tem nada a ver com evolução espiritual. Isso tem a ver com envolvimento ético, mediante a integridade única, que é muito mais do que moral. Porque quando eu começo a perguntar muito do outro, você me ama, é como se eu falasse para mim mesmo, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço não só o teu amor, como eu não mereço nem estar com você. Estou dando um básico. Poderia me aprofundar, ainda vou em outras lives, bem mais sobre isso. Há maridos que acham que dar amor é dar uma joia, dar um carro, é ser o patrocinador do dinheiro na família. Eu, particularmente, graças a Deus, não sou machista, eu vejo homem e mulher em todos os ângulos morais e sociais no mesmo naipe. Eu não vejo vantagem do homem sustentar a casa ou uma mulher sustentar a casa, porque não é pelo dinheiro que o amor é calculado, é pela vivência íntegra de dois que suporta, sim, o defeito um do outro, mas não tolera, mas suporta. Quando a criança interior se ama, ela sabe bem a diferença do que é suportar e do que é tolerar. Essa história moral de tolerar, muitas das vezes mordendo-se por dentro, é horrível. Eu prefiro aquele que suporta falando para fora, olha, eu fico contigo, eu te amo, mas você está errado. Eu estou errada. Isso é diálogo de quem tem, além da tolerância, esse suporte de resiliência, mas de lucidez, que pode dizer para si mesmo, o outro é cheio de defeito, eu sou cheio de defeito, mas nós temos uma vantagem numa aliança que é tão forte como Deus, é a confiança. Criança adulta dentro de si que se ama, não pergunta, você me ama? Apesar que já perguntei, mas eu falo quando aquela pergunta, você aí, criança, faz crivado de dúvida. Quem tem dúvida e faz essa pergunta, não usa a aliança no invisível entre o sentir da permuta de se amar, que é a confiança. A aliança de enamorados, de quem se ama, não é o amor, não é o amar, é confiar. É diferente. É aqui, ó. É racional, não se bota no dedo, não. Se bota aqui dentro da cachola. Não como ideal, mas como ideia de luminosidade à sua própria vida. Quando essa confiança não tem, a gente utiliza alianças no dedo. Deixa eu ver se está aqui. Eu tiro sempre, porque quando eu trabalho com a espiritualidade. Mas eu uso aliança. Mas uso aliança no dedo muitas das vezes, mas viva quase sempre trocando olhares, trocando informações, buscando lugares, tentando se afogar nas emoções carnais, porque no fundo, não é a mulher que deixa de suprir o seu desejo, ou não é o homem que completa suas vontades, é o seu corpo carnificado por cima de uma criança adoentada que não tem confiança, e quem não tem confiança não sabe o que é saciedade. Quem não tem confiança não sabe o que é prazer. Com maior idade, acha que ter prazer é penetração, é orgasmo, enquanto ter prazer, muitas das vezes, é dois a silêncio que se completam em um. Ou vários quieto que se faz numa família. Esse sentido, quando deixa de ter qualidade e passa a ter uma quantidade aonde há um valor que se paga ou há um preço que se troca, corrompe a essência infantil, não fútil. Jovem, não propriamente adulta, pura, não propriamente, vamos dizer, envelhecida, de muitas pessoas. Isso aí não é chá de moral, não, meus amigos. Eu não faço live aqui para dando lá, estou dando letra. Eu estou jogando. Pega quem quer. Como, Edson, tratar uma criança assim?
Perdão, como eu posso tratar minha criança? O que mais tem é conteúdo na internet, bom e ruim. Eu sou apto a criança, quando a gente quer tratar, a gente não opta pelo que é bom e não deve optar pelo que é ruim. A gente deve optar pelo correto. É uma coisa das mais certas que eu aprendi nesse tempo que eu tenho de psicanálise e de ser humano. Que eu estou psicanalista, mas eu sou ser humano, isso ainda eu sou, por enquanto. Quando eu optar pelo correto, muitas das vezes, eu sabendo da verdade, eu calo a minha boca. Eu tendo a razão, eu fico quieto. Porque quem é correto e quem está pelo correto só preserva a potência da paz. A paz é um movimento que rompe os lacres das nossas maledicências, transmutando-as pela resiliência de se querer bem. E pela determinação de não jogar a vida alheia. Isso não é ser bom. Isso é deixar de repreender o nosso melhor. E qual é o nosso melhor como homens sapiens? A não ser homos lúcidos. Eu vou terminar essa live assim. Talvez não com muita graça ou sem graça. Deixando para vocês essa reflexão aí da criança interior nas duas polaridades de uma forma muito sutil, mas eu sei que quem vive as suas amarguras por causa dessa criança, que eu não estou falando daquelas crianças traumatizadas por pedofilia, daquela criança interior traumatizada por um ato de estupro ou de uma grande perca. Eu estou falando daquela criança interior que já superou talvez esses traumas, mas ainda mediante ao tete-a-tete, ao dia a dia, se encontra muitas das vezes naquele antigo vinil, que os jovens hoje talvez nem sabem o que é, mas era um disco assim, sabe? De botar uma agulha e rodava, né? Como se fosse algo repetitivo. Deus, para quem se ama, não é coincidência, nem acaso. Deus é influência do que é em nós, um ser fluido, não mais oprimido por castas, não mais repreendido por posturas morais, aonde muitas das vezes que é necessária a moral, quando a ética. A nossa sociedade está como está, porque a gente rota de arroto, vomita uma moral que eticamente desconhece. Então, haja a ética de olhar para o espelho e dizer, cara, ou você, criança, me perdoe por ser um adulto que é de muito não te dar valor. Me perdoe, ó criança interior, por eu me sentir feliz quando todos ao redor de mim estão felizes. Aparentemente, moralmente, isso é bom, mas eticamente isso é preocupante. Porque se eu for feliz, dependente que os outros se façam felizes, eu vou desconhecer o meu suspiro por mim só, no silêncio que eu posso doar a mim mesmo de contentamento. Eu vou sonegar por mim próprio momentos e pensamentos e lampejos onde eu tenho um Deus já vi, onde eu estou apenas olhando nada, mas me sentindo um tudo cheio de alegria. Quando é que eu vou ter, você aí, criança interior, olhando no seu espelho da consciência, a alegria de dizer, cara, eu tô cheio de defeito, mas eu também tenho coisas em mim boas e eu me amo. Eu posso ir além das minhas buscas. Eu posso. Eu tenho, eu sou. Isso é bravura. Isso é dignidade, isso é integridade humana. A maior busca que se tem não é saber por que eu vim, para onde eu vou, né? E o que eu sou. A maior busca é buscar sempre servir. Quem serve, e eu não estou falando de caridade espiritual, não. Quem serve, horas pelo exemplo, horas pelo silêncio, horas pelo envolvimento de ter empoderamento, é bem difícil alguém assim se pegar distraído pela dor ou contraído por qualquer tipo de alegria.
Toda a sua energia é como um sentido de aranha, o seu sexto sentido. Seja na pior dor e sofrimento, o corpo se corrói, mas a sua alma e seu caráter, sua índole e sua integridade jamais se destrói. Essa criança já nasce com a gente. Não envelhece, mas eu, como profissional e ser humano, olho que tem muitas crianças que adoecem, e muito, em pessoas que não têm tudo, ou em pessoas que têm muito. Mas, infelizmente, tanto aquela que tem tudo e aquela que tem muito, quase sempre são pessoas que não se percebem em paz com nada. Quase sempre são pessoas que não se têm contentes e alegres só por si. Só por ser. Que Deus abençoe a todos, uma boa tarde neste domingo, do dia 29/5. Fiquem com Deus, e aos amigos aí que eu pedi permissão, não disse o nome de ninguém. Toma que o filho é teu. Fiquem na paz, viu? Até mais, valeu. Obrigado.